Bom dia, gente, e bem-vindos no mais um vídeo no meu canal. Como vocês já percebem, hoje eu vou falar português brasileiro. No meu último vídeo da semana passada, eu falei o checo e eu falei sobre a República Checa. Só que hoje não vai dar para eu falar sobre o Brasil, porque eu nunca visitei o Brasil. Eu ainda não visitei o Brasil, porque eu espero que algum dia eu vou visitar. Então, não dá para eu falar sobre muito sobre a cultura brasileira, sobre o que eu gosto e não gosto, porque eu não conheço o Brasil suficientemente. Então, eu decidi de fazer esse vídeo em português, mas eu vou falar sobre como e por que eu decidi aprender o português. Vou também falar um pouquinho sobre o que eu percebi sobre o Brasil, porque eu conheço muitos brasileiros. Eu conheci eles viajando pelo mundo, eu conheci alguns quando eu morava na Praga, então eu conheço um pouquinho sobre a cultura brasileira, mas não é muito. Então hoje eu vou falar sobre o que eu percebi sobre os brasileiros, vou falar sobre como eu aprendi português e espero que vocês brasileiros que estão olhando esse vídeo vão me dizer como que vocês acham que eu falo português, é bom ou não é. E também eu espero que vocês vão me dizer um pouquinho mais sobre o Brasil. Eu queria muito conhecer o Brasil um pouquinho mais e espero que algum dia, quando eu visitar o Brasil, eu vou conhecer alguns de vocês. Então, vamos a começar. Eu comecei a aprender o português quando eu tinha 16, 17 anos de idade, eu não me lembro exatamente. E naquela época eu já falava espanhol bastante bem, eu falava um pouquinho de italiano. E eu nunca planejava aprender português porque eu tinha muito interesse pelos idiomas, só que eu não planejava ser poliglota, eu não planejava aprender mais. Eu era quase uma menina. Mas um dia eu ouvi o português brasileiro na televisão, eu não me lembro o que foi, se foi uma telenovela ou foi um filme, eu não sei. Só me lembro que eu ouvi o português brasileiro, ouvi algo sobre o Brasil, e a minha primeira impressão sobre o português brasileiro era que é uma mistura de espanhol com francês. Eu não sei por que eu achei isso, mas o sotaque era parecido com francês. Eu não sei por quê. Agora eu não acho isso, mas naquela época, quando eu não conhecia o português, eu achei que é muito parecido ao francês. E por isso eu não gostei muito no começo, eu tenho que dizer isso. Mas quando eu comecei a aprender mais, eu comecei a gostar muito. E agora eu adoro português, adoro falar português. O português é um idioma bastante difícil, eu acho, mas o que me ajudou muito é o fato que eu já falava espanhol e já conhecia bastante o italiano, então ajuda muito. Como eu já disse, eu ainda não visitei o Brasil, mas eu conheci muitos brasileiros. Então eu acho que eu sei um pouquinho sobre a cultura brasileira, eu posso falar um pouquinho sobre isso. Acho que não dá para dizer como são todos os brasileiros, porque eu não gosto dos preconceitos. Tem muita gente que acha que os brasileiros são todos muito alegres, que estão dançando o dia inteiro. Eu não acho que isso é verdade, que gostam de festa, isso é também um preconceito muito popular sobre o Brasil. Eu não acho isso verdade, eu acho que claro, tem muita gente que é assim, mas acho que o Brasil é um país muito diverso, tem muita diversidade, então não acho que todo brasileiro gosta de carnaval, de dançar. Claro, a maioria dos brasileiros que eu conheci são muito amigáveis, mas não todos. A coisa que eu percebi é que tem muita gente bonita no Brasil. Muitos brasileiros são pessoas fisicamente muito bonitas. E a outra coisa que também percebi é o fato que tem muita diversidade falando sobre a população. Tem brasileiro com olhos azuis, cabelo loiro, tem brasileiro com cor de pele mais escura, tem todo tipo de pessoa. Eu também conheço alguns brasileiros que, quando viajam fora do Brasil, a gente não acredita que eles são brasileiros porque eles parecem, não sei, europeus ou da Alemanha ou algo assim. A outra coisa que muita gente não sabe é que no Brasil se fala português. E eu
É difícil para mim acreditar que tem gente tão ignorante, com tanta falta de educação, porque muitas vezes eu falava em português com algum amigo ou amiga do Brasil e tinha gente que estava me perguntando, mas que idioma é esse? Por que você não está falando espanhol com eles? Eu não acreditava que tem gente hoje em dia que não sabe que no Brasil se fala português. Eu acho isso uma falta de educação e eu fico muito surpreendida cada vez que eu conheço alguém que acha que no Brasil se fala espanhol. Como vocês perceberam, hoje eu não tenho muito para falar porque acho que não conheço o Brasil bastante bem, mas eu tenho muitas perguntas para vocês brasileiros. Então, a minha primeira pergunta é verdade que no Brasil tem um grande problema com segurança pública, porque eu ouvi muita gente que visitaram no Brasil dizendo que pode ser muito perigoso, que tem que ter cuidado onde você vai. Então, eu não sei se isso é só assim, não sei se é verdade ou não, então eu queria que vocês brasileiros me dissem se é verdade isso ou não é. A outra coisa que eu quero perguntar é, algum dia quando eu visito o Brasil, o que é que eu devia ver? Claro, eu sei que o Rio de Janeiro é a primeira destinação, mas eu também queria conhecer outras partes do Brasil e eu sei que é um país grande, mas eu não sei quais são outras coisas que eu devia visitar. E a terceira pergunta mais importante vai ser sobre a comida brasileira. Eu não sei muito sobre a comida brasileira, a única coisa que eu já provei é o brigadeiro, e eu gostei bastante, só que eu gosto tudo que tem açúcar. E a outra coisa que eu sei que muita gente come no Brasil é arroz com feijão. Eu acho que eu ia gostar disso, eu sou vegetariana, então arroz com feijão é perfeito para mim. Mas eu quero saber se tem outra coisa que eu, como uma vegetariana, turista vegetariana, devia provar no Brasil. Gente, eu espero que vocês gostaram do meu vídeo. Brasileiros, por favor, respondem as minhas perguntas. Eu sei que tenho muitas, só eu tô tentando de conhecer o Brasil um pouquinho mais e eu preciso de ajuda de vocês. Isso era tudo para hoje. Eu sei que eu não falei muito sobre o Brasil, mas não é por não querer, é porque eu não conheço suficientemente. Então, isso é tudo para hoje e nos vemos na semana que vem.